Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 20. Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 20. Nós vamos ler do versículo 20 até o versículo 27. Amém. Diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para o que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca, e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Amém, meus irmãos? Vamos fechar os olhos, vamos fazer mais uma oração. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, aqui está a tua palavra, Senhor, e nós clamamos a ti para que nessa noite o teu Espírito Santo, que já é presente em nosso meio, possa ministrar aos nossos corações. Senhor, que assim nesta noite o Senhor cumpra o teu querer, que os nossos corações venham estar sedentos por ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Guarde o teu coração. Esse é o tema da mensagem de hoje. Guarde o teu coração. Interessante que o irmão Everton estava orando aqui ao final, né? E ele dizia assim: Senhor, aqueça o nosso coração. Como que está o seu coração? Como está o seu coração aqui hoje, neste lugar? Será que eu e você, nós temos o hábito de nós nos autoavaliarmos? Muitas das vezes eu e você deixamos de nos autoavaliar, olhar para dentro de nós, olharmos para aquilo que tem, muitas das vezes, proporcionado nós nos aproximarmos, mas também nos afastarmos da presença de Deus. Olharmos para dentro de nós mesmos é um exercício e é uma prática que eu e você precisamos ter constantemente. Só que muitas das vezes, diante das situações que nos acometem diariamente, nós não temos esse costume, nós não temos o hábito de nos avaliarmos. Mas se por um lado eu e você deixamos de nos autoavaliar, de olhar para dentro de nós mesmos, nós precisamos entender que o Senhor, Ele olha para nós. O Senhor nos avalia. Isso porque as Escrituras é muito claro ao dizer que o Senhor, Ele sonda o nosso coração. Ele conhece inteiramente a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas dores, as nossas incertezas, os nossos medos, tudo que se passa dentro de nós. Não há nada, absolutamente nada, que Deus não venha saber. Deus sabe tudo a nosso respeito. Isso porque Ele é um Deus que nos criou, e Ele sabe de todas as coisas, e o próprio Deus, Ele diz na sua palavra, lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 10, que eu, o Senhor, esquadrinho a mente, eu provo o coração, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Por um lado, eu e você podemos não ter o hábito de nos autoavaliarmos, para olhar dentro de nós
a fim de entendermos o que tem sido os gatilhos em nossas vidas, que tem proporcionado nós nos afastarmos de Deus. Mas, por outro lado, nós precisamos ter o conhecimento e a certeza de que Deus está olhando os detalhes de dentro do nosso coração. Mas há quem pense que não, que Deus ele não se atenta a nós, que Deus ele não olha para aquilo que está dentro de nós. E eu quero te dizer que existe uma explicação para pensarmos isso, mas não existe uma justificativa. Lembra do famoso explica, mas não justifica? É basicamente isso. E o que explica eu e você pensarmos que Deus ele não está olhando para dentro de nós? A Bíblia nos mostra uma natureza pecaminosa que ainda nos domina, que ainda nos acomete. O Paulo ele fala a respeito disso, lá na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 10 a 11, quando ele diz que não há um justo sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos extraviaram, a uma só se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. A minha natureza de pecado, a sua natureza de pecado, coloca muitas das vezes em nossos olhos uma escama que impede eu e você entendermos que Deus sim tem olhado para as nossas vidas. Isso significa que há uma explicação, ou seja, o pecado que nos acomete faz pensarmos que Deus não está atencioso às nossas vidas. Mas não há uma justificativa, meus irmãos, porque o próprio Paulo, ele diz em Romanos 5:8 que Deus, ele prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Que Deus é esse, que na sua soberania olharia para nós, pecadores, ao ponto de entregar o seu Filho para morrer por nós, sendo nós pecadores. Deus é aquele que planeja a sua obra, Cristo é aquele que executa, e o Espírito Santo é o que tira as escamas de nossos olhos e coloca em nós o esclarecimento de que somente em Cristo nós alcançamos libertação, liberdade e salvação. Há uma explicação, mas não há uma justificativa. E a justificativa é que Cristo nos amou primeiro. Logo, Ele olha para mim e para você. Agora, quando nós falamos sobre o coração, o que te vem à mente quando fala sobre o coração? E o coração, obviamente, que nós não estamos falando aqui de um músculo ou de um órgão no nosso corpo, mas nós estamos falando daquilo que é o centro da vida humana, aquilo que é a minha essência e a sua essência, aquilo que nós somos concretamente na nossa integralidade, ou seja, é os nossos pensamentos, são os nossos sentimentos, são as nossas vontades, são as nossas escolhas, tudo que compõe a nossa essência, aquilo que nós somos, reflete o que é o nosso coração. E tal é a importância e tal é o olhar de Deus para este tema, que somente a Bíblia ela traz mais ou menos aproximadamente 800 referências a respeito do coração. Tal é o olhar de Deus para mim e para você, para a minha essência, para a sua essência, que a Bíblia trata de forma profunda e de inúmeras vezes o tema. Agora, isso nos faz refletir algumas situações, como por exemplo, voltando ao que eu perguntei no início, você tem examinado o seu coração? Se o nosso coração está alocado a nossa essência, as nossas sensações, as nossas emoções, os nossos pensamentos, aquilo que nos representa, aquilo que nos faz ser o que somos, temos examinado o nosso coração? Como está o seu coração hoje?
Talvez há corações que estão aqui dizendo para si mesmo: Senhor, hoje é a última oportunidade que eu estou me dando. E eu quero te dizer, para Deus basta uma oportunidade. Ele é o dono da vida. Ele olha para mim e para você nos detalhes, querendo nos mudar, querendo nos transformar, para que possamos viver aquilo que Ele tem como vontade soberana dEle para as nossas vidas. Quais são as angústias que você tem passado? Quais são os dramas que você tem enfrentado? Quais são os dilemas que te acomete diariamente e que tem impedido de você e nós, vivermos algo excelente e novo da parte de Deus? Olharmos para o nosso coração, cuidarmos daquilo que representa a nossa essência, é o que vai determinar a forma que eu e você vamos viver neste mundo. É a forma que nós vamos enfrentar as dores, as dificuldades que eu e você enfrentamos neste mundo. Como tem estado o teu coração? Eu quero te dizer que se o seu coração está empedrecido, Deus, Ele é capaz de amolecer esse coração, para que algo novo da parte dEle você possa viver. Para algo mais excelente da parte dEle, você pode viver. A Bíblia diz lá em Ezequiel capítulo 36, versículo 26, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Muitas das vezes nós fazemos com que o nosso coração fique distante de Deus, fique enrijecido diante da presença de Deus, e não permitimos que a doce presença do Espírito Santo, como nós acabamos de cantar aqui, não penetre em nossos corações, não entre em nossas vidas. Mas por quê? Muitas das vezes a religiosidade começou a nos dominar de tal forma que a vida cristã passou nada mais, nada menos do que nós frequentarmos um culto aos domingos, ou uma reunião à semana, porque eu me sinto na obrigação de estar ali. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele tem algo excelente para mim e para você, que extrapola as obrigações, mas é algo que Deus, Ele derrama, Ele inunda do seu ser sobre o nosso ser, para nós vivermos este novo, essa novidade dEle para as nossas vidas. Se nós parássemos para pensar e refletir o quanto Deus pode proporcionar e derramar da sua graça em nós jamais pararíamos para pensar e nos endurecer diante de Deus. Como está o seu coração? Olhar para o nosso coração é olharmos para o nosso centro, é olharmos para aquilo que está dentro de nós, é nós nos atentarmos às coisas que nos afastam de Deus. Jesus, Ele disse certa vez em Mateus 7, 21 ao 23, que do coração saem os maus pensamentos, saem os adultérios, saem as prostituições, os furtos, a avareza, o engano, a dissolução, a inveja, tudo isso procede do nosso coração. Agora pense comigo, a Bíblia nos ensina para nós vivermos uma vida de santidade, uma vida onde nós nos afastamos dos padrões deste mundo, e meus irmãos, esse mundo anda cada vez pior. Parece que a cada dia que passa está mais difícil nós deixarmos os nossos filhos brincarmos fora do nosso alcance. Está mais difícil mandarmos os nossos filhos para o colégio. Está mais difícil nós convivermos com as pessoas. Porque o coração tem se tornado e já se tornou empedrecido. As pessoas estão endurecidas. E o pecado tem dominado cada vez mais os corações.
E o Senhor nos convida a olharmos e nos atentarmos a cada um destes detalhes. Deixarmos de guardar, deixarmos de olhar para dentro de nós, para a nossa essência, pode produzir frieza espiritual. Pode nos afastar cada vez mais de Deus. E como a própria Escritura diz, que o salário do pecado é a morte. Quanto menos nós deixamos de olhar para o nosso coração, quanto menos atenção nós damos para ele, mais as coisas deste mundo que estão olhando constantemente para nós vão penetrar, vão entrar, vão começar a nos dominar. A santificação não vai fazer mais parte das nossas vidas. E cada vez mais nós vamos morrendo na presença de Deus. O texto que nós lemos aqui, meus irmãos, traz uma exortação extremamente importante para as nossas vidas. Traz a exortação de que eu e você precisamos olhar para nós. E é interessante que o autor, quando ele traz aqui as palavras do versículo 20 ao versículo 27, ele usa alguns elementos do nosso corpo. Ele fala lá no versículo 20 sobre o ouvido. Ele fala no versículo 21 sobre os olhos. Ele fala no versículo 24 sobre a boca. Versículo 25, as pálpebras. Versículo 26 e 27, os pés. O autor está querendo nada mais, nada menos dizer aqui sobre a nossa integralidade. Tudo que nós somos, tudo que nos representa, deve estar dedicado e consagrado ao Senhor. Muitas das vezes o Senhor nos abençoa com algo material. Nós vamos lá e consagramos para Deus. Deus está aqui, consagrado para o Senhor. Consagramos algo material, que as Escrituras nos ensinam que vai ficar aqui, meus irmãos, onde a traça corrói, mas nós nos esquecemos e não nos atentamos para consagrar o bem mais precioso, pelo qual Cristo morreu na cruz, que é as nossas vidas. Consagramos a nossa casa física, consagramos o nosso carro, consagramos a nossa empresa, mas nos esquecemos de consagrar as nossas vidas. E consagrar as nossas vidas requer primeiro eu e você termos um relacionamento com Deus, termos uma vida próxima com Cristo, termos uma vida diária ao lado dEle, permitindo que Ele nos guie, permitindo que Ele nos direcione, permitindo que Ele fale o que Ele precisa falar, ao ponto de nós ouvirmos e obedecer, independente da circunstância que Ele venha dizer. O que poucos hoje têm querido é obedecer a Deus. E diante dessa palavra eu quero trazer ao menos aqui para vocês 3 ensinamentos importantes que contribuem para o processo de nós guardarmos o coração, de nós passarmos a partir de hoje, se for o caso, nós estarmos mais atentos para o que está em nós, para aquilo que tem nos dominado, para aquilo que faz parte do nosso ser, para aquilo pelo qual eu e você precisamos consagrar. E o primeiro ensinamento aqui que esse texto ele está trazendo para nós, que contribui para esse processo de nós guardarmos o coração, é o que está lá no versículo 20, quando diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras. Atenção à palavra de Deus. Billy Graham, certa vez, ele disse que qualquer que seja a necessidade que eu e você tivermos, seja qual for o problema que nós estivermos passando, na Bíblia nós vamos encontrar ajuda. É algo tão básico que eu e você nós sabemos, mas que muitas das vezes nós negligenciamos. Eu e você muitas das vezes queremos colocar
as nossas ações na frente das ações de Deus. E essa é uma verdade que, por mais que doa nós ouvirmos, ela é real, porque queremos fazer as coisas do nosso jeito. Nos esquecemos que há um Deus soberano, há um Deus que, como nós lemos no texto de abertura deste culto, criou os céus e a terra. Um Deus que é soberano sobre tudo, e que Ele pode sobre todas as coisas. E não é diferente o poder e o agir dele sobre a minha vida e sobre a sua vida. Muitos hoje têm se esquecido de se atentarem à palavra de Deus. É mais fácil para elas negligenciarem o que a Bíblia diz, do que viver o que a palavra de Deus diz. Muitos têm repudiado a palavra de Deus, meus irmãos. Muitos têm declinado das Escrituras e feito deste mundo o seu próprio Deus, ao invés da Bíblia ser o condutor e o agente da sua vida. E isto me faz lembrar o que o Senhor diz lá em Deuteronômio, no capítulo 28, versículo 1, sobre as bênçãos sobre o povo. Ele diz que se o povo obedecesse a sua palavra, Deus traria bênçãos sobre o povo. Quando Israel ele sai do Egito, as primeiras palavras após alguns quilômetros andado, após o Mar Vermelho se abrir, se fechar sobre os egípcios, foi murmurar contra Deus. Foi falar: Deus, por que o Senhor me tirou de lá? Lá eu tinha pão, lá eu tinha água, lá eu tinha comida, lá as coisas não andavam muito bem, mas tinha um teto, algum lugar para dormir eu tinha. Agora eu estou aqui no relento, no meio do deserto, que é frio durante o dia, que é um calor escaldante durante o dia. Por que o Senhor fez isso? E lá vai fazer Deus o povo andar por 40 anos sobre o deserto. Quando Israel sai do Egito, meus irmãos, o sentimento da escravidão ainda estava dentro deles. O senso de ser escravos ainda estava dentro deles. Eles haviam se acostumados a serem escravos. Eles tinham entrado numa zona de conforto onde, por mais que eles queriam ser libertos, aonde eles estavam, estava tudo bem. Mas aonde eles estavam, conduzia eles a uma vida de escravidão, e Deus tinha uma promessa para aquele povo, uma promessa mais excelente, uma vida mais excelente do que aquilo que eles estavam vivendo. E por isso Deus no deserto, Deus dá a sua palavra para o povo, a sua lei, as leis civis, as leis cerimoniais, as leis morais, para que o povo aprendesse mais de Deus e da necessidade do que eles precisavam ser agora diante de Deus. Um novo povo, uma nova nação, que desfrutasse de fato de tudo aquilo que Deus já havia dito, que eles poderiam desfrutar. Eles precisavam esquecer do passado, eles precisavam tirar de dentro deles aquele sentimento da escravidão. Como? Mediante a lei, mediante a palavra, e por isso que inúmeras vezes o Senhor mencionava a sua lei, a sua palavra para aquele povo, ao ponto de dizer: se vocês me obedecer, vocês serão abençoados. Obediência ao quê? A palavra. Você entende a importância que é nós nos atentarmos à palavra de Deus? As Escrituras, meus irmãos, ela nos ensina que eu e você precisamos sair da zona de conforto. Para nós, muitas das vezes, na vida cristã, está cômodo estar onde estamos e fazendo do jeito que estamos fazendo. E muitas das vezes fazer do jeito que estamos fazendo é o nosso próprio jeito, um jeito diferente daquilo que Deus, Ele nos instrui a fazer.
E é aí que nós nos damos mal muitas das vezes, porque nós estamos fazendo as coisas da nossa maneira. E o Senhor, Ele nos convida a sairmos dessa zona de conforto e a vivermos uma mudança e uma transformação de vida pela sua palavra. Mudar não é fácil, mas é necessário. Mudar nos tira dessa zona de conforto. E sair da zona de conforto dói, nos conflita, nos coloca em situações que o nosso eu não quer estar, mas é aonde nós precisamos estar. Paulo, ele fala a respeito disso lá em Romanos, capítulo de número 12. Abra comigo aí a sua Bíblia. Romanos, capítulo de número 12. Olha só a forma que Paulo, ele fala da importância da mudança, a importância da transformação. Ele diz assim, ele começa dizendo, rogo-vos. Quando Paulo, ele começa dizendo rogo-vos, é porque Paulo tinha para ele Cristo como alguém tão importante na sua vida, tão importante, que ele diz que para vocês haja o mesmo sentimento de importância que há em mim. Rogo-vos. Paulo, ele está convocando, chamando, conclamando para que os irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por quê? Porque este é o nosso culto racional. Ele extrapola esse ambiente que nós estamos. Ele vai muito mais além do que nós estarmos aqui. E estarmos aqui é extremamente importante. A comunidade de fé reunida, assim como no Novo Testamento, os primeiros cristãos se reuniam nos seus lares para cultuar a Deus. A igreja precisa estar reunida para adorar a Cristo. Só que o nosso culto, ele não é simplesmente em comunidade. Ele é em comunidade, mas é naquele momento em que eu e você estamos sozinhos lá fora. É ali que nós demonstramos o que o nosso coração tem sido de fato. Como que nós estamos zelando por Ele. Como nós estamos cuidando dEle. Que vai refletir no exterior aquilo que dentro de nós já foi mudado. E Paulo, ele continua dizendo, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para experimentarmos aquilo que é bom, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o como Deus olha para dentro de nós. Ele te alcançou, Ele te tirou do mundo, Ele te libertou, mas eu e você nesta caminhada cristã até a volta de Cristo, até herdarmos as mansões celestiais, até lá nós precisamos nos transformar dia após dia. É uma busca, é uma mudança contínua que eu e você precisamos ter. Mas para que nós possamos mudar, para que nós possamos nos transformar, nós precisamos olhar para dentro de nós e identificar quais são os gatilhos que têm proporcionado eu me afastar de Deus. É necessário nós olharmos para nós. Jesus, ele diz em João capítulo 8, versículo 32, João, ele relata as palavras de Jesus quando ele diz, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. E conhecereis a verdade, e é ela que vai vos libertar. Existe uma busca contínua da nossa parte, para com Deus, na sua palavra,
para que ela nos transforme, para que ela nos mude, para que ela nos molde diariamente, para que possamos nos tornar dia após dia a imagem e a semelhança mais parecidos com Cristo diariamente. E é o que Paulo diz: sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo ele está nos conduzindo a Cristo. Ele está dizendo: façam como eu faço. Imitam a Cristo em tudo, como eu faço. E para isso há uma necessidade de transformação diária. Entenda que as nossas decisões precisam ser colocadas diante de Deus, para que nós possamos errar o menos possível, ou até mesmo não errar. Porque Jesus ele disse certa vez, está escrito em Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitos estão negligenciando a palavra. Muitos estão deixando as Escrituras de canto. Muitos não se atentam mais para a Bíblia. E eu quero te dizer, irmãos, que se nós crermos e nos atentarmos a ela, como ela mesma diz, nós veremos a glória de Deus. Isso significa uma ação de Deus na nossa vida. Significa uma ação de Deus no seu casamento. Significa uma ação de Deus na relação com os seus filhos. Significa uma ação de Deus lá no seu trabalho. Significa uma ação de Deus em meio aos seus vizinhos. Significa uma ação de Deus nesta igreja, através dessa igreja, nessa comunidade ao entorno. Se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. E eu e você precisamos crer que Ele é soberano sobre tudo, e que Ele é o único que pode agir aonde nós não podemos agir. No impossível, Deus ali está, e Ele reflete, Ele mostra a sua glória. Veja, meus irmãos, a palavra de Deus ela é alimento para as nossas vidas. A palavra de Deus ela é refrigério para a nossa alma. A palavra de Deus ela é refúgio. A palavra de Deus ela é vida. Quando João inicia a escrita do seu evangelho, lá no capítulo 1, versículo 1, ele fala que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. A quem João estava se referindo ali? Quem que era esse Verbo? Era Jesus. Isso significa que ele está dizendo, Jesus é a essência, é o reflexo, é a transmissão da palavra viva de Deus ao ser humano. Logo, quando eu e você nos atentamos à palavra, nós estamos nos alimentando de Jesus. Se eu e você queremos ter um coração cuidado, se eu e você queremos ter um coração zeloso, se nós queremos ter um coração piedoso na presença de Deus, precisamos olhar para nós, buscando a palavra de Deus estar constantemente em nós. Porque é ela que vai mostrar quem nós somos, vai nos conflitar, vai nos confrontar e vai dizer, é nisso que você precisa mudar. E a partir daí, Romanos capítulo 12, versículo 2, transformai-vos, mudança contínua na presença de Deus. Mas o autor ele traz um segundo ensinamento aqui, e isso está lá no versículo 24, quando ele diz, desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Sabe o que ele está dizendo? Cuidado com o que você fala. Porque o que eu e você falamos reflete aquilo que está dentro de nós. Jesus ele fala a respeito disso. Em Mateus capítulo 12, versículo 34, ele diz que a boca fala do que o coração está cheio. E eu volto à pergunta, como está o seu coração? Está cheio de rancor? Está cheio de tristezas? E tristezas faz parte da nossa vida, não é só alegrias.
O maravilhoso da Bíblia, irmãos, é que a Bíblia ela não romantiza a nossa vida. Ela mostra o que nós somos, o que nós podemos viver neste mundo, mas o que nós podemos viver na eternidade. Mostrando para nós que a eternidade é o que nós precisamos buscar constantemente. Mas como tem estado o nosso coração? Tiago, quando ele escreve a respeito da boca, ele está falando sobre a língua, sobre as coisas que a nossa boca profere. Abra comigo lá em Tiago. Vamos passear um pouco na Bíblia aí. Tiago, 1 Tiago, capítulo 1, versículo de número 26. Tiago, capítulo 1, versículo 26, que diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o quê? O coração. A religião desse é vã. Ele está dizendo sobre aqueles que diziam ser cristãos, mas que com seus lábios, com a sua boca, não estavam demonstrando aquilo que eles diziam ser. Por quê? Porque a essência deles estava contaminada. Ele continua dizendo, versículo 27, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Isso significa acolhimento, hospitalidade. Vida cristã reflete isso, nós cuidarmos uns dos outros, nós cuidarmos daqueles que se achegam à comunidade de fé, refletindo através de nós a glória de Cristo, para que essas pessoas se firmem também nesta mesma comunidade de fé e vivam aquilo que eu e você vivenciamos a cada dia. E ele complementa, e guardando-se da corrupção deste mundo. Ele nos convoca a olharmos para dentro de nós, para que o nosso coração não se corrompa com o pecado, não se corrompa com as coisas deste mundo, para que através dos nossos lábios nós possamos proferir palavras abençoadoras. E olha só, lá no capítulo 3, acompanha comigo ainda aí, capítulo 3, versículo 6, nós vamos ler alguns versículos aqui. Ele diz assim, ó, a língua é também um fogo, olha só, como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela nós bendizemos a Deus e Pai, e com ela nós amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Mas olha só, ele complementa dizendo algo extremamente importante. Ele diz assim, meus irmãos, não convém que seja assim. Não é porque é que tem que ser. É o que ele está dizendo. E ele continua, porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água doce e água salgada. Ou eu e você, nós somos ou não somos cristãos. Ou nós servimos a Deus ou nós não servimos. Não há meio termo.
E quando a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 4, volto novamente a dizer, quando ela fala sobre o ouvido, ela fala sobre os pés, ela fala sobre a boca, ela fala sobre os olhos, ela está dizendo, é você por inteiro. Não é parte de você, é você por inteiro, que precisa estar prostrado diante de Deus. O que tem saído dos nossos lábios? Palavras de bênção ou palavras de maldição? Saiba que aquilo que sai de nós reflete a pessoa que nós somos em Deus. É o que o Tiago está trazendo ali. E entenda, a minha boca, a minha língua, a sua língua, precisa ser crente. Nós precisamos nos atentar aos detalhes. Terceiro ensinamento, versículo de número 26 e 27, que diz: pondera a vereda dos teus pés, e todos os seus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. O autor está dizendo aqui sobre nós mantermos foco. Não é desviarmos para a direita e para a esquerda. A rotina que eu e você nós vivemos atualmente é interessante porque nós estamos em um contexto urbano. E o contexto urbano, diferente de um contexto rural, ele traz um certo ativismo nas nossas vidas, não é mesmo? Eu não sei qual que é a sua realidade, mas muitos aqui com certeza vão levantar amanhã bem cedo, vão para o trabalho, depois alguns vão sair do trabalho, vão para a escola, vão para a faculdade, vão voltar tarde da noite, vão dormir, na terça-feira a mesma rotina. Outros têm que colocar nessa rotina o fato de ainda ter filhos, ter que pegar os filhos de manhã, levar na escola, levar para algum parente cuidar, depois trabalhar, ficar cansado, ir lá buscar os filhos, ir para a escola, ir para a faculdade, voltar, dar banho, dar janta, cuidar. A nossa vida é ativa. Em um contexto urbano que nós estamos, nós vivemos um ativismo. E parece que as coisas que surgem ou que aparecem em meio a esse ativismo, elas parecem que querem tirar o nosso foco de Deus. Porque tudo isso tira momentos, se nós não tomarmos as precauções. Tira momento de nós nos atentarmos à palavra, meditação na palavra, como foi dito semana passada. Tira momentos de nós nos dedicarmos à oração. Tira momentos e a nossa atenção para vivermos uma vida de santidade. Em meio a esse caos urbano que nós vivemos, muitas das coisas nos impulsionam ou nos levam, nos conduzem a vivermos afastados de Deus. Mas entenda que quando a Bíblia traz esse tema, na vida de muitos homens no passado e mulheres do passado, as coisas não foram diferentes. Muitos perderam o foco na sua caminhada, logo colheram consequências em suas vidas. Como eu disse, a Bíblia, ela não romantiza a vida, ela traz aquilo que nós somos de fato. Quando nós olhamos para as Escrituras, lá em Gênesis, Esaú, ele vende o seu direito de primogenitura. Com o tempo, ele colhe as consequências. A Bíblia nos ensina a respeito de Jonas, que o Senhor disse: vai para Nínive, Jonas, vai pregar a minha palavra em Nínive. Jonas não queria ir para Nínive, porque Nínive era uma cidade que tumultuava o seu povo, que escravizava, que fazia maldades com o seu povo, e com muitos povos da época. Só que a Bíblia fala que, lá no percurso, Jonas é jogado no mar, e um grande peixe o engole, e o joga na praia. Ele diz: Deus, não tem jeito, eu tenho que ir para Nínive.
Ele poderia não ter passado pela beira da morte, se ele tivesse simplesmente obedecido. Assim como a Bíblia nos ensina a respeito de Davi, quando era tempo de guerra, os reis tinham que estar nas guerras. Lá estava Davi, ocioso no seu palácio, o seu exército batalhando por ele, lá no campo de batalha. Davi estava lá no palácio. Logo ele vê uma mulher, ele cobiça aquela mulher e cai em adultério com aquela mulher. Davi colheu consequências. A sua filha foi estuprada por um de seus irmãos. O seu filho mais novo foi morto pelo seu irmão mais velho. O seu irmão mais velho, mais tarde, é morto em batalha. Consequências por não ter mantido o foco. Como está o nosso coração? O que essa palavra lhe está dizendo nesses versículos é que eu e você, nós não podemos tirar os nossos olhos de Jesus. Nós precisamos, em meio a esse caos deste mundo que nós vivemos, continuar olhando para Jesus, para aquele que é o autor, para aquele que é o consumador da nossa fé. Manter o alvo fito em Jesus. E saiba que nessa caminhada, muitas coisas vão te puxar para o lado, para te tirar do foco. Muitas situações vão querer te puxar para baixo, para que você caia e não continue a caminhar em direção ao alvo. Mas o que Deus ele está trazendo para nós aqui é que nós precisamos continuar olhando para Jesus. Porque quando nós olhamos para Jesus, as distrações não vão nos tragar. Paulo ele fala em Filipenses capítulo 3, versículo 13 ao 14. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. No final desse percurso, no final desta caminhada, há algo mais excelente da parte de Deus. Vai ter dias que eu e você não vamos ouvir a voz de Deus. Vai ter dias que eu e você nós vamos abrir a Bíblia e você não vai talvez entender algumas coisas. Você talvez não vai sentir, vamos dizer dessa forma, Deus falando algo para você. Mas a vida cristã se baseia no compromisso, na perseverança da caminhada. Que independente de que se Deus fala ou não fala, de que se Deus faz ou não faz, eu continuo crendo e sabendo que no final dessa caminhada há um prêmio soberano da parte de Deus. Isto é a vida cristã. Não é um mar de rosas. Não é cheio de flores pelo caminho. É deserto, são espinhos, é falta de manancial. Mas nós continuamos ali crendo que há um Deus soberano. Para guardarmos o coração, nós precisamos nos atentar à palavra de Deus. Nós precisamos tomarmos os cuidados devidos para que a nossa boca fale de fato palavras abençoadoras, mas para isso o nosso coração precisa estar cheio de Deus. E por último, nós precisamos continuar tendo foco. Guardar o coração, meus irmãos, para concluir, guardarmos o coração nada mais é que nós blindarmos as nossas vidas do mal que nos persegue, do mal que nos acomete dia após dia, querendo nos tragar, querendo nos afastar de Deus. Guardar o nosso coração significa darmos a nós mesmos a oportunidade de vivermos, de provarmos a bondade, o amor, a benignidade de Deus sobre as nossas vidas.
e vivermos algo mais excelente da parte dele. Amém? Que possamos lutar essa batalha, essa luta cristã, sabendo que Cristo batalha com nós e por nós nesta caminhada. Amém? Vamos se colocar de pé, dizer amém. Deus abençoe, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.